Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês. Vamos testar aqui se o som tá ok? Tá ok, beleza. Meu nome é João Marcelo, eu sou especialista da Uniabrap, já há bastante tempo, né? Desde o comecinho da Uniabrap a gente tem contribuído ministrando treinamentos no segmento inicialmente no segmento de atuária, no segmento de seguridade, parte de estratégias, operações que os planos de previdência complementar fazem, né, por intermédio das entidades. E hoje vou abordar aqui com vocês um tema que tem sido bastante trabalhado, que é a resolução CNPC número 50. Né? A partir da publicação da resolução CNPC número 50, que consiste num grande marco para as entidades fechadas de previdência complementar, na medida em que se quebrou um paradigma que é a possibilidade de haver resgates em planos patrocinados sem a perda do vínculo empregatício. Então surgiu essa pergunta que intitula a minha apresentação, que é flexibilizar as regras ou proteger os participantes das suas próprias decisões. Então, para isso, a gente vai fazer aqui uma abordagem em que eu tratarei desses três tópicos. Né? Primeiro, o contexto em que se dá a edição dessa norma. Depois vou falar sobre as novas regras especificamente e em seguida, abordar os próximos passos. Eu faço aqui um parêntese para dizer que quem quiser fazer perguntas, que façam por intermédio do aplicativo do Congresso. Para quem está assistindo online, tem um botão específico para fazer as perguntas, então, ao final, a gente vai poder responder as perguntas que surgirem. Contexto em que se dá a edição da norma. Então, o primeiro ponto, a gente estava tão habituado ao fato de os resgates em planos patrocinados só serem permitidos após o término do vínculo empregatício, que era algo que estava arraigado ali na nossa cultura. Mas essa regra que dispunha que o resgate requer a perda do vínculo empregatício em planos patrocinados, ela não decorre da Lei 109. Né? Na Lei 109 isso não está escrito. Isso está escrito hoje somente na resolução CGPC número 6 de 2003, que continua em vigor, não mais estará em vigor quando entrar em vigor a resolução 50, a partir de 1º de janeiro de 2023. Bom, também um segundo ponto é que os resgates parciais, ou seja, os resgates sem perda de vínculo, já são permitidos nos planos instituídos, né, aqueles que não têm um patrocinador, mas que têm um instituidor, já há mais de 5 anos. Então a gente já tem uma experiência acumulada de planos em que o participante tem essa flexibilidade de requerer um resgate sem a perda do vínculo, um resgate de parte dos recursos. Quando a gente olha a resolução CNPC número 50, lá na exposição de motivos, a gente observa que o objetivo dela foi reduzir assimetrias regulatórias, e essas assimetrias regulatórias entre os regimes de previdência complementar fechado e regime de previdência complementar aberto, flexibilizar e modernizar a legislação e também basear-se em experiências internacionais, especialmente sobre as regras de resgate e portabilidade. Então, dando ao participante uma flexibilidade quanto ao acesso a essa poupança previdenciária que ele forma no plano de previdência complementar. E até eu abro aspas aqui, tem um trecho bem interessante da exposição de motivos e que tem relação com o título da palestra aqui que eu estou trazendo para vocês. Então vejam que está escrito lá na exposição de motivos. O desafio é equilibrar os interesses presentes dos participantes, interesse dele acessar aquele recurso que ele acumulou. Aqui estou falando especialmente para planos de contribuição definida e planos de contribuição variável, em que o participante tem uma reserva formada em seu nome. Então, equilibrar os interesses presentes deles com as suas necessidades futuras de aposentadoria. Alguma flexibilização
para que o participante, estou fazendo aqui uma leitura comentada, para que o participante possa acessar parte do saldo dele, então alguma flexibilização é positiva, por permitir que os participantes de tais planos tenham acesso a recursos em caso de situações emergenciais e por tornar os planos de previdência privada mais atrativos. Há que se ter o cuidado de evitar que os saldos de conta de previdência privada sejam consumidos de forma significativa antes da aposentadoria, prejudicando a geração de renda na aposentadoria. Então vejam só, ok, podemos flexibilizar, mas sempre com a cautela de fazer com que isso não prejudique de maneira significativa o saldo de aposentadoria daqueles participantes. E aí a pergunta fica, né? Os participantes já têm hoje essa maturidade para lidar com a possibilidade de acessarem o saldo de previdência complementar deles, ainda que parcialmente? Essa é a dúvida. Bom, ainda em termos de conceito, de motivos da norma, a gente viu que a norma tinha lá como motivos reduzir assimetrias regulatórias, na perspectiva de que o regime de previdência complementar aberto, por dar essa flexibilidade, ele tem tido aí uma maior atração para participantes e empresas fazerem os planos de previdência complementar corporativos lá. E aí por isso eu trago aqui esse gráfico que compara entidades fechadas e entidades abertas, sendo que eu descarto essa faixa do meio, porque essa faixa do meio são planos individuais de entidades abertas. Então, quando a gente compara planos coletivos, né, contratos coletivos de previdência fechada e previdência aberta, nós temos 3.772 contratos de previdência complementar em entidades fechadas e 3.118 em entidade aberta. O que nos dá uma impressão que as entidades fechadas hoje têm mais participantes do que as entidades abertas, mesmo se comparado somente com os planos coletivos. Mas aí eu faço aqui uma análise um pouco mais profunda desses números. Então, 3,1 milhões de contratos em entidades abertas, 3,7 em entidades fechadas. Só que desses 3,7 de entidades fechadas, 76% é de participante ativo, o restante são assistidos. Então, quando a gente compara participante ativo de entidade fechada com participante ativo de entidade aberta, as entidades fechadas já têm menos. E por que eu faço essa comparação? Porque nas entidades abertas praticamente não tem aposentado. Se eu decomponho ainda esse número de participantes ativos somente focando nos patrocinadores privados, por quê? Porque o público de patrocinadores públicos, ele é hoje, isso vai mudar em breve, em função da regulamentação da emenda constitucional 103, mas hoje o público de patrocinadores públicos é cativo das entidades fechadas. Então, quando a gente observa a preferência das empresas privadas por oferecer planos aos seus empregados, tem sido sim, tem havido uma preferência pelas entidades abertas. Os números demonstram isso. Ainda falando de comparação de entidade aberta e fechada, a gente observa por meio desse gráfico, aí eu vou focar na barra mais à esquerda, né, à minha esquerda, nesses números que demonstram que as entidades abertas, em termos de contribuição, elas recebem bem mais contribuições, mas também elas pagam muito mais resgates. Então, observem, nas entidades abertas e seguradoras, o participante ele tem essa flexibilidade que se está colocando nas fechadas. E qual é o resultado disso? O resultado disso é uma entrada maior de contribuições e uma saída maior de recursos por meio de resgates. Observem aqui, a quantidade de resgates e aqui embaixo são os resgates de entidades fechadas. Ali a quantidade de contribuições e em cima as contribuições de entidades fechadas, sabendo que aí tem um bolo de planos BDs, planos CDs, então é um número só para que a gente tenha uma noção. Tá? Então, essa flexibilidade a gente pode tomar como premissa que ela, de fato, ela gera maior ingresso de contribuições e maiores saídas de saldos formados. Pois bem, agora eu vou tratar junto a vocês das novas regras. Eu falei até agora, em termos de nova regra,
muito no resgate parcial, né, no resgate que o participante tem a possibilidade de fazer, mesmo sem perder o vínculo empregatício, né, o participante do plano patrocinado que pode resgatar sem o vínculo. Mas há outras regras, e aí nós vamos estudar elas para que vocês possam compreender. Eu agrupei as regras da Resolução 50, as novas regras da Resolução 50, quando comparadas à Resolução CGPC número 6 de 2003, eu agrupei em 3 grupos. Primeiro, são regras cuja aplicação emana da vigência da norma. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, vai estar valendo esse primeiro grupo de regras. O segundo grupo são regras que só valerão quando o regulamento for alterado, mas que precisam, né, só entrarão em vigor quando o regulamento de fato estiver alterado. E essas regras terão que ser alteradas. Então, são as regras em que a Resolução 50 fala que o regulamento deve prever isso. E o terceiro são aquelas regras que a Resolução 50 fala que o regulamento pode prever isso. Vamos lá. Primeiro grupo, regras cuja aplicação emana da vigência da norma, que não precisa mudar o regulamento para que essas regras estejam valendo. Vou passar aqui rapidamente, né, tem muito texto esse slide, o objetivo não é que vocês decorem, mas que a gente apenas tenha aqui uma ideia. Primeiro, possibilidade de portabilidade entre planos de benefício da mesma entidade. Era uma regra que na prática até já era aplicada, mas que não estava escrito na norma que poderia haver portabilidade entre planos da mesma entidade. A Lei 109, ela dava a entender que a portabilidade era entre entidades diferentes. Então ficou claro que há possibilidade de portabilidade entre planos da mesma entidade. Necessidade de manter o controle em separado dos recursos oriundos de portabilidade. Hoje, os recursos oriundos de portabilidade, eles têm que estar controlados na entidade, segregado entre oriundo de entidade aberta e oriundo de entidade fechada. Vamos ter que ter um controle adicional. Além desse controle que já existe, vai ter que haver um controle dentro de cada caixa dessas, diferenciando os recursos oriundos de contribuições individuais e de contribuições patronais. Por quê? Porque a gente vai ver que os recursos oriundos de portabilidade que vêm de contribuições que na origem foram feitas pelo patrocinador, eles não serão passíveis de resgate parcial. Uma regra que no começo se tinha dúvida se poderia fazer, passou algumas entidades a fazerem e agora se torna obrigatória, é o desconto de débitos, inclusive de empréstimos, quando da efetivação de resgate e portabilidade. Então isso é algo que algumas entidades começaram a fazer, sei lá, uns 10 anos atrás, como uma solução criativa, virou agora obrigação. Equiparação da suspensão do contrato de trabalho decorrente de invalidez à perda do vínculo, para fins do exercício ao direito do resgate. A gente sabe que quando o participante entra em invalidez, ele não perde o vínculo empregatício, ele tem uma suspensão do vínculo empregatício. Essa suspensão do vínculo, para fins de acesso ao Instituto do Resgate, será equiparada à perda de vínculo. Então, o participante que for acometido por uma invalidez e tiver o benefício assim concedido pelo INSS, ele poderá optar pelo resgate. Aqui já entra uma primeira flexibilização, né? Vejam, pensemos, por exemplo, em planos de benefício definido, que tem lá um benefício de invalidez. Então, o participante invalida. O natural é que ele requeira o benefício de invalidez em formato de renda. Hoje é a opção que ele tem. Com a entrada em vigor da Resolução 23, esse participante ele poderá abrir mão de requerer o benefício em formato de renda para requerer o resgate. Tomara que ele não faça isso, porque será pior para ele. Mas é uma possibilidade que ele tem. E o oferecimento dos 4 institutos, né, resgate, portabilidade, BPD e autopatrocínio, quando há uma transferência de empregados entre empresas do mesmo grupo econômico. Então, a Resolução 50 vai revogar a Resolução CGPC 12 de 2004, que hoje fala que quando há transferência de participantes, né, de empregados, dentre empresas do mesmo grupo, o resgate não é permitido. Agora o resgate será permitido. Então, mais uma regra que traz flexibilização. Mas em relação a essas, vocês não têm o que refletir, porque elas são
de vigência obrigatória a partir da entrada em vigor da norma. Vocês não terão que decidir se irão implantar ou não essas regras. Essas regras estarão valendo a partir de 1º de janeiro de 2023. Segundo grupo, regras que precisam ser objeto de alteração regulamentar. Aqui eu abro um parêntese, porque muitas vezes tem a pergunta, mas quando que eu tenho que mudar o regulamento? Bom, eu não sei. Não tenho essa resposta, porque a gente está aguardando uma regulamentação dessa norma pela Previc. A minha expectativa é que nessa regulamentação pela Previc, a Previc exponha um prazo para que o regulamento seja alterado, a partir da entrada em vigor da resolução 50, que é em 1º de janeiro de 23. Mas hoje eu não tenho resposta a essa pergunta, que seria: quando eu tenho que mandar o regulamento para a Previc? Já pode mandar agora? Entendo que sim. Quem quiser mandar, já pode mandar. Agora, é obrigatório mandar agora? Entendo que não, porque a norma sequer está em vigor. Teremos que mudar o regulamento caso o regulamento esteja incompatível. Então, uma análise que tem que ser feita por todos vocês é: o regulamento está compatível com essas regras? Se a resposta for sim, está compatível, não precisa mudar o regulamento. Se a resposta for não, será necessário mudar o regulamento em alguma oportunidade para adaptar a regra. Então, oferecimento da opção do autopatrocínio aos participantes que estejam em BPD. Então, o participante que está em BPD, ele poderá optar pelo autopatrocínio em planos CD e CV. Inclusão de disposições acerca de custeio de contribuição de déficit de serviço passado, aplicáveis a participantes em BPD. O regulamento tem que deixar isso claro. A possibilidade do participante optar por um resgate parcelado em até 12. Aqui eu acho que a norma teve um retrocesso, né? Porque hoje permite-se, o regulamento pode permitir um resgate em até 60 parcelas. E aí agora passará a permitir apenas em até 12 mensais e um diferimento de até 90 dias. E em planos instituídos, para aqueles planos que não têm um patrocinador, que tem um instituidor, há algumas modificações em termos de carência para resgate parcial que precisam ser observadas também. Agora as regras, essas sim, que precisam ser objeto de reflexão por parte de vocês que estão gerindo entidades fechadas de previdência complementar. A primeira delas, mais importante, permissão de resgates parciais de algumas partes do saldo do participante, mesmo sem a cessação do vínculo empregatício. Tá? O resgate parcial é realmente a principal alteração da resolução 50 e ficou no grupo facultativo. Eu acho que nesse ponto o órgão regulador, o CNPC, foi prudente. Ou seja, ele permitiu uma flexibilização, mas deixou essa decisão para as entidades que terão que avaliar se o seu público, e aí eu volto ao título da apresentação, se o seu público já tem maturidade suficiente para lidar com a possibilidade do resgate parcial, ou se aquele público precisa ser protegido das suas próprias decisões. Também, além do resgate parcial, a gente pode inserir no nosso regulamento regras de portabilidade parcial. Portabilidade sem perda de vínculo. Nesse ponto, a gente até observa, né, embora seja uma regra de flexibilização interessante, mas nesse ponto eu acho que até a resolução se excedeu um pouco. Né, porque se a gente olha lá a Lei Complementar 109, ela tem um artigo especificamente dedicado à portabilidade, e é muito claro que a portabilidade requer cessação do vínculo empregatício. O resgate não. Mas na Lei 109 a portabilidade sim exige cessação do vínculo. Mas a Resolução 50 dispõe sobre a possibilidade de se ofertar a portabilidade, mesmo sem a perda de vínculo empregatício, somente de algumas parcelas. Não de todas as parcelas do saldo. Basicamente, qual é a ideia? A ideia da Resolução 50 é dizer que o participante, né, fazer com que as entidades possam dizer ao participante o seguinte: olha, fique tranquilo para fazer contribuições esporádicas aqui, fique tranquilo para trazer recursos oriundos de portabilidade para esse plano, porque esses recursos você poderá resgatar parcialmente e você poderá aportar para outra entidade quando você quiser, cumprindo lá o prazo de carência. Mas o apelo que a entidade que incorporar essa regra terá é essa: ó, participante, fique tranquilo, coloque suas contribuições aqui, que se você não gostar da gestão, você transfere esse dinheiro para outra entidade via portabilidade ou você
resgata, mas faça a contribuição. Tá? Hoje, se a gente disser isso, num plano patrocinado, o participante que efetua contribuições esporádicas hoje, é verdade que aquele recurso dele fica preso. Ele só pode acessar se perder o vínculo empregatício. Então, se a entidade incorporar essa regra, ela terá um argumento importante para que o participante efetue contribuições voluntárias e para que o participante possa também, sabendo que ele poderá resgatar ou poderá aportar aquele recurso. Outra mudança importante, opção concomitante por mais de um instituto, desde que não sejam incompatíveis. Então aqui logo nos vem à mente o seguinte, o participante perdeu o vínculo, ele pode resgatar uma parte e pode portar outra parte do recurso. Me parece bem interessante. A presunção do resgate, né, a possibilidade do regulamento presumir o resgate. Quando o participante perde o vínculo e não pode ter a presunção pelo BPD, aqui basicamente são aqueles casos dos participantes que perdem o vínculo sem ter completado a carência para o BPD. E aí, uma vez que eu presumo o resgate para ele, eu oferto o resgate a ele. Ele perdeu o vínculo, ele não pôde ter a presunção pelo BPD, eu vou ofertar o resgate a esse participante. Eu vou dizer para ele que tem um dinheiro esperando por ele. E a partir desse momento que eu digo para o participante que tem um dinheiro aguardando ele na entidade e notifico ele desse direito que ele tem, começa a fluir, inclusive, o prazo prescricional. Se o participante não for requerer esse recurso, a entidade, depois de 5 anos, poderá considerá-lo prescrito. E, por fim, possibilidade dos assistidos em recebimento de renda financeira trazerem recursos de portabilidade de entrada. Então, portabilidade feita por um aposentado. Isso também já tinham regulamentos que têm essa possibilidade, mas agora foi expresso na norma que o aposentado que está recebendo um benefício em formato de saldo, de conta, né, um benefício financeiro, ele pode trazer recurso de portabilidade e com isso ele poderá aumentar o seu saldo para que o benefício, por sua vez, fique maior. Então também uma regra bastante interessante essa última. Pois bem, ditas aqui as regras novas, o que é que a gente tem aqui de próximos passos, reflexões? O que é que as entidades precisam refletir já de imediato? Analisar quais são os regulamentos que precisarão ser alterados. Aqui o foco será aquele grupo de normas, né, de regras que a norma disse que deverão constar do regulamento. Se eu tenho alguma incompatibilidade com aquele segundo grupo, eu tenho que promover alterações regulamentares. Fazendo aqui a ressalva, né, que eu já fiz, de que a Previc editará uma resolução que provavelmente trará algumas regras adicionais, algumas orientações adicionais sobre como essa alteração regulamentar precisará ser feita. Refletir acerca da incorporação de regras facultativas. Então, aquele terceiro grupo de normas, vocês terão que refletir sobre quais serão incorporadas e quais vocês não incorporarão. Sendo certo que a decisão de não incorporar agora as regras facultativas não significa que vocês não poderão incorporá-las daqui 3 anos, daqui 4 anos, depois de sentirem os efeitos dessa nova regra após a implementação delas por outras entidades. Então, eventualmente, uma posição de prudência é, bom, vou ver outras entidades ali, o que é que deu em outras entidades para eu avaliar se eu vou incorporar na minha. Certamente vai ter entidade que vai querer incorporar essas flexibilidades todas. Já teve, a gente até já trabalhou em alterações regulamentares nesse sentido. O patrocinador disse para a gente, olha, eu quero colocar todas as regras de flexibilidade da Resolução 50, todas. Ok, assim alteramos o regulamento, será enviado à Previc. Então vai haver alguns casos assim, então talvez avaliar o que acontece em outras entidades para tomar a decisão pode ser uma decisão prudente da entidade. E aí, nessa reflexão, a gente tem que pensar se os participantes precisam ser, novamente, protegidos das suas próprias decisões. Afinal, eu darei a ele a possibilidade dele antecipar o recurso de dinheiro que, em princípio, seria para a aposentadoria dele. Então, decidir se os regulamentos abordarão apenas as alterações obrigatórias ou se também iremos abordar alguma facultativa. Sob a ótica da entidade, a reflexão
é se essa a eventual incorporação de regras de flexibilidade, especialmente resgate parcial, se isso pode gerar até algum dano de imagem perante a entidade. Por quê? Eu dou ao participante a flexibilidade dele fazer resgates parciais. Chegar lá na frente, o participante vai pedir o benefício. E ele poderá ficar frustrado com o benefício dele lá na frente, pelo valor ser pequeno, fruto dos resgates parciais que ele fez. Será que isso vai trazer um dano de imagem para a entidade? Não sei. Depende da compreensão que os participantes tenham dessa norma, depende da maturidade dos participantes. Os participantes, né, já estão suficientemente maduros, eles têm educação financeira. Uma coisa é certa, para muitas pessoas, o fato de ter acesso ao dinheiro faz com que elas busquem esse dinheiro. Prova disso é como é utilizado, por exemplo, crédito consignado, saque de FGTS, todas essas flexibilidades que as pessoas têm para colocar dinheiro no bolso, muitas vezes elas são utilizadas de maneira até mesmo irresponsável, né? Algumas vezes, sim, elas são utilizadas para situações emergenciais, mas muitas vezes são utilizadas de maneira irresponsável. Avaliar formas de induzir o participante que faça o resgate parcial somente quando se tratar de situações emergenciais. Isso por meio de educação financeira e por meio também de eventuais dispositivos regulamentares, que de algum modo penalize o participante que efetue o resgate parcial. E para que o participante não seja instado a fazer resgate parcial, não seja incentivado a fazer resgate parcial, ou mesmo portabilidade para outras entidades, a entidade tem que se tornar cada vez mais competitiva. E aí isso significa gestão de investimentos mais eficiente e também tecnologia, né? O participante ele quer fazer a contribuição e ele quer ver o dinheiro no saldo dele, no extrato, no outro dia, né? Ele quer ter essa segurança. Será que o meu dinheiro entrou mesmo? Será que ele já está sendo investido? Então tudo isso é competitividade. E as entidades, nesse novo modelo em que as entidades fechadas se aproximam do modelo das abertas, e isso torna-se cada vez mais necessário. E por fim, algumas reflexões sobre a ótica do sistema de previdência complementar. E aí a pergunta, os prejuízos aos benefícios futuros decorrentes de resgate parcial poderão ser consideráveis? A gente pode cogitar uma comparação com outros modelos, por exemplo, o modelo chileno, em que se deu flexibilidade, os participantes usaram e que tem prejudicado as aposentadorias? Eu até acho que não, tá? Essa comparação para mim não é adequada, porque no modelo chileno a gente estava falando de previdência social, né? Possibilidade de saque de previdência social. Aqui não, aqui a previdência social está preservada e a previdência complementar, ela está se permitindo o saque parcial de uma parcela, em tese, minoritária do saldo. Então eu acho que esse tipo de comparação não é adequada, tá? Mas é um ponto a ser verificado. Essa aproximação de regras de entidades fechadas e abertas, ela poderá repercutir em modificações jurisprudenciais. E aqui eu faço referência a uma decisão recente do STJ sobre partilha, em caso de divórcio, do saldo de conta. O que é que o STJ disse? E aí eu coloquei até entre aspas, né? O STJ disse que nas entidades fechadas, o saldo da previdência complementar fechada não integra a partilha, né? Não será partilhado entre os cônjuges. Por quê? Porque a previdência fechada tem regras restritivas que impedem sua utilização a qualquer tempo. Circunstância essa que afasta a liquidez própria das aplicações financeiras. Esse foi o fundamento do STJ para assim decidir. Já nas entidades abertas, o STJ disse que sim, deveria ser partilhado o saldo de previdência, porque o investidor, assim o STJ designou o participante de entidade aberta, o investidor possui amplíssima liberdade e flexibilidade para deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida. Então, na medida em que eu aproximo, será que esse tratamento diferenciado que o STJ tem dado à previdência fechada pode mudar? Talvez sim.
E em termos de projeção, né, pode-se projetar uma redução do papel das entidades fechadas enquanto formadores de poupança de longo prazo? Bom, na medida em que eu ofereço resgates parciais, eu tenho que ter mais liquidez. Na medida em que eu tenho que ter mais liquidez nos meus investimentos, eu sou induzido a fazer investimentos de prazo mais curto. Então, na medida em que a gente aproxima as regras de entidades fechadas e abertas, a gente, de certo modo, a minha resposta a essa pergunta é que sim, pode haver uma redução do papel das entidades fechadas enquanto formadores de poupanças de longo prazo, inclusive enquanto propulsores da economia nacional, né, que hoje fomenta investimentos de longo prazo, investimentos em infraestrutura e etc. Tá? Mas isso a ver, né? Isso vai depender do modo como as entidades fechadas de previdência complementar incorporarão ou deixarão de incorporar essas regras de flexibilidade em seus planos de previdência complementar. Minha recomendação é que isso seja feito com bastante prudência e avaliando a maturidade do grupo de participantes de cada uma das entidades. Ok? Então, com isso eu encerro aqui minha apresentação. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Bom, estou pegando aqui o celular porque me falaram que eventuais perguntas chegariam pelo WhatsApp. Deixa eu ver aqui se chegou alguma coisa. Opa, tem pergunta aqui. Vamos lá. Nossa, tem um monte aqui, então vou escolher aqui uma ou outra para a gente fazer. Vamos lá. Vou pegar aqui. Pergunta. Com relação à necessidade de segregação de contribuições de participante e patrocinador nos recursos de portabilidade em planos BD, como seria aplicável essa regra, já que não existe, historicamente, o cômputo de contribuição do patrocinador em planos dessa estrutura? Bom, aqui, para a gente fazer essa segregação, a gente tem que considerar que consideramos o saldo portado. A parte das contribuições oriundas de participante eu consigo mensurar. O restante é oriundo de contribuição de patrocinador. Vamos tentando aqui responder bem rapidamente para que a gente consiga avaliar mais perguntas, a resposta é essa. Vamos lá. Pergunta. O comparativo de entidade de entrada versus saída de entidade fechada e aberta, sempre que, ao adotar o resgate parcial, teremos maior movimentação de recursos. Você acredita que isso aumentará a necessidade de liquidez das carteiras e, por consequência, impactará a rentabilidade de longo prazo? Boa pergunta. Eu entendo que sim, pode impactar. Na medida em que a entidade ofereça o resgate parcial, ela sim precisará ajustar a sua política de investimentos para que haja liquidez para pagar os resgates parciais que sejam requeridos. E isso pode impactar negativamente a rentabilidade? Sim. Afinal, existe aí um trade-off entre prazo, né, liquidez e rentabilidade. Quanto mais eu posso abrir mão de liquidez, maior é a minha expectativa de rentabilidade. Pergunta. Quando se fala em presunção pelo resgate, entende-se que a opção pelo resgate, no caso do participante não se manifestar, será da entidade? A entidade pode, por exemplo, realizar todo o processo, inclusive o desconto do empréstimo, e realizar o pagamento com os dados existentes no cadastro, mesmo sem o aval do participante? Esse é um bom ponto, certo? Então, eu presumo o resgate. Eu posso pagar o resgate, fazer um Pix lá na conta do participante que eu encontrei usando o CPF dele? Eu até acho que sim, sabe? Mas esse é um ponto que a gente eventualmente tem que esperar a resolução da Previc. Mas eu entendo que se a entidade tem os dados bancários do participante, é melhor que ela faça esse resgate naqueles dados bancários que ela tem, retenha o IR, retenha o eventual débito de empréstimo e quite aquela obrigação.
certamente o participante não ficará contrariado se a entidade ficará isso, né? Se a entidade fizer isso. Então, já que ele só tem direito ao resgate mesmo, se a entidade tem os dados bancários dele, ou tem lá o participante, alguma chave Pix do participante, eu entendo que sim, pode haver o pagamento. Vou selecionar uma última aqui também, porque são muitas perguntas, também para não prendê-los aqui muito. Aqui, a última pergunta. Você comentou sobre a possibilidade de inserção no regulamento de alguma punição quando do resgate e portabilidade parcial. Poderia dar um exemplo dessa regra? Bom, o que acontece nas entidades abertas? Os contratos de entidades abertas. O resgate parcial, nos contratos coletivos de entidades abertas, ele é permitido. Contudo, o participante que efetua o resgate parcial, ele perde proporcionalmente a parte patronal daquele recurso que ele resgatou parcialmente. Então, se ele tivesse resgatado totalmente, o saldo patronal seria objeto da aplicação de uma regra que nós chamamos de regra de vesting, né? Aquela regra que faz com que ele perca parte do saldo patronal. Eu entendo, mas aí é outro ponto também que pode se aguardar essa resolução da Previc para ver se a Previc entende da mesma forma. Eu entendo que uma forma de inibir resgates parciais desnecessários é fazer com que o participante que exerce o direito ao resgate parcial, que ele perca proporcionalmente a parte patronal objeto daquele saldo que ele está resgatando parcialmente. Lembrando que ele poderá resgatar parcialmente contribuições voluntárias, que não tem contrapartida patronal, portabilidade, que não tem contrapartida patronal, mas ele pode resgatar até 20% das contribuições normais, e esta sim tem contrapartida patronal. Então, eu entendo que é sim possível que o regulamento preveja que, se ele resgata uma parte do saldo oriundo de contribuição normal, que teve contrapartida patronal, eu posso aplicar uma regra de vesting nessa contrapartida patronal para que ele perca uma parte dela e isso vá para o fundo de reversão de saldo. Então, esse seria um exemplo de forma de inibir resgates parciais, de punir o participante que efetua o resgate parcial, de modo a que ele pense duas vezes antes de utilizar esse recurso, que é um recurso para a aposentadoria e não para utilização no curto prazo. As demais perguntas eu vou ver com a equipe da Uniabrac se eu consigo responder diretamente a quem fez a pergunta, tá? Mas por enquanto eu agradeço a vocês novamente por terem ficado até aqui e me coloco à disposição também para as perguntas presenciais logo depois aqui, que eu vou ficar próximo aqui ao palco para receber eventuais questionamentos. Um abraço a todos.